Bom, irmãos, rapaz, vocês devem ter reparado aí que eu apaguei várias mensagens aqui do grupo, porque eu tinha feito o áudio para as duas últimas lições da segunda edição do PEC e postei, só que eu usei o fone de ouvido para tentar minimizar os ruídos aqui externos e acabou que o fone não permitiu a passagem da voz. Então, se os irmãos colocassem para ouvir o áudio, ia ser só um zumbido, não ia ter nada, tá ok? Então, eu apaguei todas as mensagens e eu vou colocar de volta aqui o resumo das lições, né? Das lições 6 e 7 que encerraram, na realidade, a nossa segunda edição do programa de educação cristã, tá ok? Nesse áudio que eu estou falando agora, eu vou passar o resumo da lição 6, da sexta aula, ministrada pelo presbítero Silas, e a gente está fazendo um estudo para lembrar da Epístola aos Filipenses, tá bom? O tema dessa segunda edição foi Filipenses, uma comunidade cristã exemplar. Então, a sexta aula a gente falou sobre o conteúdo dessa sexta edição, a gente falou sobre o conteúdo do capítulo de número 3 e também uma parte do capítulo 4, onde o apóstolo Paulo fala com os irmãos da comunidade de Filipos sobre o cuidado que eles deveriam ter com os falsos mestres, os falsos ensinamentos, e também foram incentivados a conservarem os frutos do Espírito. E essa lição a gente separou em três partes. Na primeira parte a gente fala sobre essa comunicação de Paulo, né, o encorajamento de Paulo aos irmãos da comunidade de Filipos a continuarem unidos com Cristo. Na segunda parte, ele fala sobre a trajetória do cristão, né, como um detalhe importantíssimo na carreira cristã, que os irmãos da comunidade de Filipos precisavam conservar. E por último, a última parte, a terceira, ele dá conselhos práticos, né, tendo como maior aí a lidar com a ansiedade, né, que é uma angústia que centraliza o homem em si mesmo e faz ele se perder. Então vamos lá, vamos à leitura do texto. A primeira parte está no capítulo de número 3, versículos do 1 ao 11. Eu vou ler e em seguida eu já dou a explicação. Capítulo 3, do 1 ao 11 diz assim: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem da fé, a que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Então, essa primeira parte aqui, o apóstolo Paulo ele encoraja os irmãos a permanecerem completamente unidos com Cristo e não dependerem mais daquilo que naturalmente ou humanamente eles pudessem se referenciar a si mesmo como justos, como corretos. Paulo explica, né, qual era a sua condição como judeu, como homem conhecedor da lei, como um religioso,
como uma autoridade constituída, ele coloca tudo isso em questão e diz que se tivesse alguém que quisesse se gloriar dos seus próprios méritos, da sua própria capacidade, ninguém poderia se fazer mais isso do que ele, mas mesmo ele sendo assim, ele considera tudo aquilo que ele é e que ele tem como nada, para que ele pudesse crescer em Cristo e seguir nessa direção e ser achado diante de Deus dessa forma coerente com o evangelho que Jesus ensinou e que ele aprendeu com Jesus e compartilhava com os irmãos da comunidade de Filipos. Isso porque existiam realmente esses falsos mestres que estavam trazendo ensinamentos que iam além do evangelho, e Paulo queria que os irmãos da comunidade de Filipos continuassem se resguardando e não seguindo essas influências, ok? Então, na segunda parte agora, Paulo vai falar sobre a importância dos irmãos da comunidade de Filipos atentarem para a característica da jornada cristã, né, de como é a vida cristã. E a gente vai fazer a leitura dos versículos 12, né, capítulo 3, versículo 12, até o capítulo 4, versículo 1, e diz assim: Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo do que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes já vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Então aqui Paulo explica, ele esclarece que a corrida, a jornada, né, a carreira cristã, o desenvolvimento de uma vida cristã, uma vida vivida segundo o Evangelho da graça, o Evangelho de Jesus Cristo, na operação do Espírito Santo no homem interior, ela se dá assim, ela se dá nesse processo de aperfeiçoamento, onde a gente não chega a um estado final de acabamento, mas há um desenvolvimento, e tudo aquilo que fica de aprendizado, que é acolhido, que é tratado, a gente vai deixando para lá, não fica remoendo coisas, não fica repassando coisas, mas a gente segue avante. Paulo está falando que a carreira do cristão é uma carreira de desenvolvimento, sempre em busca dessa melhoria, mas não pelas nossas próprias capacidades, mas aceitando, se abrindo, se permitindo ser moldado por esse poder, por essa influência, por esse mover que acontece dentro de nós, pelo Espírito, para que nós compreendamos cada vez mais a mentalidade de Jesus, o sentido dos seus ensinamentos, a prática dele, e tudo isso aplicado à nossa realidade, à nossa vivência. Então a carreira do cristão é uma carreira de desenvolvimento, de progresso, sempre avançando, sempre sendo aprimorado. Ontem fomos melhores do que antes de ontem, hoje estamos sendo trabalhados e moldados para sermos melhores do que ontem, e amanhã melhor do que hoje, e assim sucessivamente, sempre tendo como referência não as nossas capacidades e as nossas próprias referências, mas o exemplo de Jesus e a mensagem, o conteúdo do Evangelho,
passado por ele genuinamente, tá ok? Então vamos agora para a terceira e última parte dessa sexta aula, conselhos que Paulo dá práticos aí no dia a dia em relação ao Evangelho, tá? A vida cristã. Capítulo 4, do versículo 2 até o versículo 9, diz assim: Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor, algum louvor, nisso pensai. Que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então aqui Paulo destaca uma discórdia entre Evódia e Sintique, pede a um cooperador da comunidade de Filipos que ajude essas irmãs junto com a irmã Clemente, ou com o irmão Clemente, a incentivarem e estimularem essas irmãs, Evódia e Sintique, a entrarem numa unidade de propósito, numa mesma linha de pensamento e não haver mais divergências entre elas. E acabar de vez com esse partidarismo, com essas diferenças, com essa adversidade. E ele também pede que todos sigam esse exemplo. Ele trata da questão da ansiedade, dessa angústia, e diz que os irmãos da comunidade de Filipos continuassem sempre colocando todas as angústias, as aflições diante do Senhor, com orações e súplicas e sempre com ações de graças, ou seja, tudo aquilo que trouxesse aflição, angústia, perturbação, preocupação, fosse colocado em oração diante do Senhor, mas sempre com um coração grato, com um espírito leve, sabendo que Deus tem cuidado de cada um deles e está conduzindo todas as coisas, tendo sempre um objetivo final de bênção para cada um. Então, que fosse assim. Paulo diz que ele fazia assim, por isso o versículo 9 ele cita, que é para os irmãos observarem como ele tem feito, e recomenda que os irmãos também façam da mesma forma e caminhem assim em paz no Evangelho da Graça recebido por Jesus, através do ministério de cada um deles, que é um mover do Espírito de Deus, numa vida debaixo da graça. Então, ok? Aqui a gente encerra o resumo da sexta lição, Paulo falando como lidar com os falsos mestres e também falando sobre cultivar todos os frutos, o resultado do processo do Espírito Santo, a alteração do desenvolvimento da fé, uma vida no Evangelho, uma vida debaixo da graça. Tá bom? A próxima resumo vai ser da lição de número 7. A gente vai estar passando em seguida. Deus abençoe. Cada um de nós possamos seguir aí nessa jornada cristã, caminhando no Evangelho, debaixo da graça de Deus. Deus abençoe. A paz.